Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar aqui estou com o nosso diretor de operações, Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Valdinei? Tudo bom, pessoal? Bom, hoje a gente tem aí para falar do Atlântico, né? Vários trades liberando risco nessa semana que teve tendência de alta, forte, e também para comentar os resultados expressivos da Rocket 5, batendo quase 71% de rentabilidade nos últimos 12 meses, que coincide ser com o ano de 2019, né? Além disso, eu trago como tradicionalmente comentar os resultados do dólar e do índice. Legal, então para entender também um pouco o cenário, a gente vai começar dando uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa. Desde a semana passada, o Ibovespa tinha marcado uma nova máxima ali nos 117.800 pontos. Depois ele deu uma pequena recuada nos dois últimos pregões do ano, né, refletindo aí a menor liquidez e também um pouco de realização de lucro dos investidores. Como os destaques, a gente tem aí a economia brasileira dando sinais de melhora, com redução do desemprego e também crescimento do PIB. E no exterior, a assinatura do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que vale a pena destacar aí que essas duas últimas semanas a gente teve dois feriados aí, Natal e Ano Novo, né? Então, quando a gente olha no gráfico, nessa pernada de alta, são praticamente os últimos 3 ou 4 candles só de operação, que foram dias aí de menor volume também, né? Então, esses 2 dias aí que a bolsa recuou, foi com um volume bem pequeno, né? E hoje já está no movimento de alta também de novo. Isso, hoje já está aí testando, até tentando ultrapassar o recorde aí de fechamento do ano passado. A primeira estratégia que a gente vai ver hoje é o método Atlântico. Vendo o gráfico de rentabilidade, considerando os trades abertos, a gente vê aí que a dispersão está aumentando para um lado positivo, né? Bastante bolinhas aí subindo, com valorizações acima de 40%, de 50%, inclusive aí no curto prazo, com menos de 60 dias. Por ocasião de ser aí o call após o encerramento do mês de dezembro, a gente trouxe também um gráfico aqui de impacto no capital, considerando todos os trades abertos no Atlântico, no fechamento aí 30 de dezembro. E a gente pode ver nesse gráfico, né, o poder aí do Atlântico em cortar as perdas. A gente vê que a gente não tem impacto aí no capital nos trades negativos abaixo de 3%, enquanto nos trades positivos você vê uma grande quantidade acima de 4%, 5% positivamente no capital. Tem trade até de 24% de valorização de impacto no capital dos clientes. Isso é uma grande vantagem do método Atlântico, né, Fernando? Sim, sobre esse gráfico aí você até colocou, né, a questão se você pegar a bolinha mais positiva, né, azul lá de cima é 24%, só que se você olhar assim, o grosso mesmo de todos os trades positivos, que são as bolinhas azuis, você vê que tem muitos deles que estão subindo agora com a tendência de alta, as bolinhas estão subindo ali para cima de 10%, 8%, olha quanta bolinha que tem ali, né? Esse gráfico, Valdinei, é um gráfico que traduz bastante o controle de risco para o cliente, né? O impacto no capital é quanto de dinheiro, em percentual, aquela operação trouxe para a sua carteira. Então, quando você vê ali, diferente do outro gráfico, que o percentual é a excursão da operação, é quanto você ganhou na operação, aqui, por exemplo, uma bolinha que esteja ali na casa dos 10%, quer dizer que aquela operação rentabilizou, agregou 10% a mais no volume da sua carteira. E se você vê o controle de risco, você vê nos trades negativos, né? Pode ver que fica até a nuvem fica toda condensada ali, embora você falou 3%, mas 3% é o pior caso, né? Aquele caso é onde a gente quer sair com 0,75% de prejuízo, que é onde está programado o stop loss do Atlântico, e por uma escorregada do mercado, o slippage, que a gente chama, né? Um gap de abertura, a gente sai um pouco abaixo disso. Ou até mesmo uma notícia muito incomum, né? Que causa um grande impacto numa ação, e aí o stop vai acabar pegando o preço mais embaixo. Né? Mais embaixo, mas são exceções, né? E mesmo assim as exceções nesse período todo foi menos 3%, porque o grosso mesmo, a maior parte dos trades negativos está ali perto de menos 1%, 0,75%, que é onde a gente dimensiona o stop loss do Atlântico. Em algum lugar aqui do vídeo vai aparecer
um outro vídeo em que eu explico, né, do call anterior, o operacional do Atlântico. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada para você entender como o Atlântico funciona, que a gente gasta um pouquinho mais de tempo lá no último call para explicar isso, e é muito bacana, ficou muito legal, teve muito cliente que gostou, né, que deu uma clareada de como o Atlântico funciona, né? Eu acho que vale a pena conferir lá. Eu acho que também é bom a gente dar um exemplo numérico, né, do impacto no capital. Por exemplo, se você colocou na calculadora do Atlântico lá um capital de 100 mil reais, e aí você teve um impacto de 10% num trade, quer dizer que você ganhou 10 mil reais naquele trade, considerando o capital que você está aplicando no Atlântico. E quando o Atlântico vai fazer essa conta, né, se você colocar então 100 mil reais, ele vai dimensionar o seu risco, né, o seu prejuízo máximo naquela operação para 750 reais, que é 0,75. Então aí você vê, né, a diferença entre ganhos e perdas. Você entrou numa operação, para todas essas bolinhas azuis aí, você entra numa operação, imaginando que você tenha 100 mil reais, arriscando 750 reais. E para muitas delas você ganhou mais de 10 mil reais numa única operação. Isso mesmo. Bom, continuando com os dados do Atlântico, a gente teve em dezembro 319 trades abertos. Da semana passada para essa foram mais 62 trades. Enquanto os trades encerrados, a gente teve apenas 17, que mostra aí que o Atlântico continua posicionado em muitos trades. Além disso, a gente teve aí risco liberado em 76 operações da semana passada para essa. Só no mês de dezembro a gente teve 274 trades com operações aí com risco liberado, que é muita coisa, né, Muita Fernando? coisa mesmo. Reflete a tendência de alta aí que o Atlântico Está aproveitando. Né, nesse momento. Na estatística geral, média dos retornos dos trades positivos está em 24,7%, melhorou um pouquinho da semana passada para essa. A média de retornos dos trades negativos está em menos 7,6%. O hit rate também aumentou, está quase em 59%. E a expectativa matemática também melhorou ainda mais, está em 11,4%. Então são números muito, muito bacanas aí para o Atlântico. E na sequência também, como a gente sempre mostra, em alguns destaques de trades encerrados. Na semana a gente teve aí um trade em Coelce com uma variação no ativo de 11%, impacto aí no capital de 1,64%, e um trade em B3, que o Atlântico aí encerrou aí para cortar as perdas, uma variação no ativo de menos 5,33%, e um impacto de apenas menos 0,59%, que ficou aí dentro da expectativa do Atlântico, que é até, né, a gente ter um trade no máximo aí com perda de 0,75%. Na sequência também, alguns destaques de trades com risco liberado. A gente vê aí um trade bastante, aí com uma alta bastante expressiva em Whirlpool, praticamente aí uma variação de mais de 45%, impacto no capital até o momento de 4,72%. Outro trade em Tupi com uma variação positiva de mais de 23%. Também Eucatex aí com mais de 24% de variação positiva no trade. E todos eles assim de novembro, né? Então foram operações muito recentes assim que pegaram a alta na veia mesmo. E exatamente. 45%. O Atlântico conseguindo aí achar ótimas oportunidades aí com um rendimento bastante expressivo em um curto prazo. Bom, e a próxima estratégia que a gente vai ver agora é a carteira Rocket 5. Vendo então o gráfico da Rocket 5, a gente vê aí que ela teve uma variação positiva de 9,62%. É bom destacar que ela tem uma pequena diferença do relatório que a gente publicou hoje, porque esse gráfico aqui já está atualizado com os preços de abertura dos ativos hoje. É o que serve de referência aí para a gente contabilizar os resultados da carteira Rocket 5. E a hora que você faz isso pela manhã, a gente produz esse relatório pela manhã, não tem ainda o preço da abertura, a gente usa o fechamento do dia anterior, né? Isso, no relatório a gente usa os preços com o fechamento do último dia útil aí. Bom, é destacar também que a carteira teve quase 71% de valorização no ano, muito mais que o dobro aí do Ibovespa, então é um resultado realmente extraordinário para a carteira. Desde o início, ela tem uma avaliação aí de 207%, enquanto o Ibovespa teve 51%. Ou seja, a carteira Rocket 5 aí está um resultado 4 vezes maior que o Ibovespa, né? Desde o início está 4 vezes maior. É sensacional esse número de quase 71% nos últimos 12 meses, coincide com o ano de 2019, então
quem começou com a gente desde o comecinho de 2019 experimentou aí quase 71% de valorização no capital, é muita coisa mesmo. Bom, além dos números fantásticos, eu gostaria de chamar a atenção. Hoje foi dia de troca de ativo, então teve uma movimentação grande aí, um papel permaneceu na carteira, o resto a gente trocou, né, o algoritmo, lembrando que a gente troca pautado pelo algoritmo da Rocket 5, né, pelo robô da Rocket 5, e eu gostaria de salientar, destacar, né, uma dúvida comum das pessoas, que tem muita gente que entra para consumir o relatório da Rocket 5 lá pela consulta de trades, então na hora que você acessa o site, na área de membros, né, você entra lá no lado esquerdo e você vai em consulta de trades. Ali, pessoal, é mais assim para você consultar, eventualmente num dia que não tem relatório. Mas no dia de troca de ativo é muito importante que você veja o relatório, porque o Valdinei, ele escreve aqui aqueles textos, ele coloca orientações, ele destaca algumas coisas dos papéis que estão entrando na carteira. Então é importante que você consulte o relatório, que fica ali no meio. Se você for baixando, tem uma área ali que tem o relatório semanal, né, e fica ali o relatório da Rocket 5. Se você tiver dúvida quanto a isso, fale com o nosso suporte para que você não esteja consumindo do lado errado. Aquela área de consulta de trades é mais assim, já passou um dia, já passou o dia de troca de ativos, eu estava com 20 mil reais na Rocket 5, agora eu vou colocar mais 20, então eu tenho que recalcular. Então a gente criou aquela área de consulta de trade para a pessoa ter um lugar onde ele acessa a calculadora, né, com os últimos papéis, para ele ver quais são os papéis correntes da carteira, coloca lá o capital dele de novo e recalcula para ele comprar um pouco mais em ações, né, da carteira. Então eu destaco isso porque teve muita gente, eu estava conversando agora mesmo com o pessoal do suporte, teve muita gente perguntando, ou às vezes fala, tá faltando informação, mas não é, que a pessoa está indo pelo caminho errado, né? Isso, e como a gente já comentou aqui em relação ao resultado, o preço que aparece ali no momento que a gente publica o relatório vai ser sempre o preço de fechamento do último pregão. Então, o que você vê naquela tabela, logicamente que quando abre o mercado, ele vai abrir provavelmente com um preço diferente daquele. Por isso que é importante ler as instruções que a gente publica no relatório. E a gente tenta, na contabilidade aqui, para divulgação das lâminas, a gente usa a abertura do dia de entrada, né? Então a gente usa a abertura de hoje. Que hora que você deve comprar? Essa é uma dúvida muito comum. Ali próximo da abertura. Então quando a gente publica o relatório, você já pode entrar no leilão de abertura ou esperar o mercado abrir, já entrar logo na sequência. E é natural que às vezes o preço ele abra já em gap de alta, que nem hoje que voltou de feriado, o mercado já estava comprador, o índice quando abriu já estava com um gap de mais de 1% para cima, né? Então a Rocket 5, vários ativos também estavam bem positivos na hora que começou o pregão. E aí o assinante fica, e agora? Já está valorizado, eu compro ou não compro? Bom, em última instância, você é soberano sobre o seu dinheiro. Aqui o que a gente faz é produzir a análise e a recomendação com o robô. Mas se você não entrar, o ideal é entrar a mercado no dia que a gente chama as recomendações. Se você não entrar, pode acontecer da papel subir bastante, que nem aconteceu com o positivo, que continuou subindo, e você perdeu o movimento de alta. Mas assim, fica a critério do cliente mesmo operacionalizar as recomendações que a gente chama, né? Então a ideia é que você entre a mercado. Se abriu mesmo que um pouquinho acima, o ideal é que você compre e se posicione de acordo com a carteira. Isso, e se você mandou uma ordem e o preço abriu acima da sua ordem, lembra sempre de checar se a sua ordem foi executada. Se não foi executada, você vai lá, atualiza a ordem e executa, e consegue executar a sua compra. Legal. Bom, pessoal, então a próxima estratégia que a gente vai ver agora é o IND. O gráfico da semana passada do IND não mudou em relação a essa semana, mas é bom a gente ressaltar que o robô fica analisando o ativo todos os dias, né, buscando aí operações com a melhor relação risco-retorno. Eu queria destacar aí fechamos aí 2019 com quase 21% de rentabilidade no IND, né? O IND, por ser um mercado futuro, que você trabalha usando até as próprias ações como garantia, a gente poderia brincar aqui de falar, olha, a gente acabou de ver a Rocket 5 com 70%, quase 71%, e aqui com quase 21%. São mais de 90%, porque daria para somar. Você poderia ter usado as ações da Rocket 5 como garantia para fazer as suas operações de IND,
Isso traria para você uma composição em momentos de queda na bolsa. O índice normalmente está operando vendido, né, o que compensa. E além disso, soma rentabilidades. Então você diminui o drawdown, que é uma das medidas de risco que a gente usa aqui, e soma rentabilidade. Então 90%, vamos aproximar para 90%, você quase dobrou o seu capital em um ano. São números realmente muito expressivos que o quantitativo traz para a gente mesmo. Sim, isso é uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla, que é a composição das estratégias. A próxima estratégia que a gente vai ver é a tática do dólar. No gráfico do dólar a gente traz aí uma novidade. A gente faz um comparativo da tática do dólar com o dólar comercial divulgado pelo Banco Central. A gente pode ver aí que em 12 meses a tática do dólar teve uma rentabilidade de 12,22%, enquanto o dólar comercial teve apenas 4%. E desde o início tem uma rentabilidade de 37%, enquanto o dólar está ali próximo de 22% apenas. Destacar também que nessa semana, na sexta-feira passada, a gente teve um trade encerrado no dólar, foi um trade positivo, com 38,5 pontos. E só para ter uma ideia, aí, se o cliente tivesse operado apenas um contrato de mini dólar, daria aí um resultado financeiro de R$ 385, né, Fernando? Muito legal o dólar para composição da estratégia. E eu acho que essa questão da alteração no gráfico, da gente comparar com o papel, né, do dólar, faz sentido porque é o que dá base ali para a estratégia operar, né? Então, a gente já vinha apresentando esse gráfico antes, eu acho que aí fica bem claro a vantagem da estratégia, tanto trazendo a composição com as estratégias de ações, quanto em cima na operação realmente de trade em cima da moeda americana. A principal referência do mini dólar realmente é o dólar comercial, que é negociado à vista. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Uma novidade aí que a gente gostaria de estar informando aos clientes é que semana que vem o call será realizado na quinta-feira. Eu acho que é legal. Eu tenho duas novidades, na verdade, para falar. Uma que a gente está com um site novo no ar, então se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no nosso site, foi totalmente estilizado. A gente vai vir, como eu já disse, nos calls anteriores, com várias novidades, com app, com nova área de membros. E a gente começou pelo nosso site, nosso novo site, com diversas informações. Se você tiver, inclusive, algum feedback, alguma sugestão do que a gente deveria colocar lá, manda pra gente, que a gente sempre gosta de ouvir o que você está pensando. A outra é que a gente vai mudar o dia dos nossos calls de resultados para todas as quintas-feiras, ao invés de quarta-feira. Quarta-feira é um dia de troca de ativo, é um dia bem corrido aqui, com produção de relatório da Rocket 5. Então, a gente vai deslocar isso para quinta-feira para ser mais tranquilo, para a gente produzir isso, produzir mais conteúdo, eventualmente adentrando um pouco mais, com mais calma nos conteúdos aí, para explicar certinho para vocês e para ajudar todos os nossos assinantes que estão utilizando as nossas estratégias. Isso mesmo, e gostaria também de desejar aí um bom começo de ano para todos. E até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, feliz ano novo para vocês e que nesse ano a gente possa repetir o feito de 2019 e acumular aí bastante rentabilidade na bolsa. Até mais. Fala pessoal, voltei aqui só para dar um recado para vocês. Se você gostou do nosso vídeo, dá o like para a gente saber se você gostou. Compartilha com seus amigos, clica no sininho e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma informação. Inclusive, o ano está começando, tem muita gente procurando sobre investimento, tem muita gente que desconhece uma forma certa para se investir em bolsa. Então, compartilha com seus amigos, quem está começando a querer investir, mostra o trabalho aí da Rock Trade que a gente vem fazendo. Vocês viram aí durante o nosso call de resultados, 2019 foi um ano muito bom para a gente acumulou muita rentabilidade, estamos ajudando muita gente a fazer patrimônio na bolsa. Então, compartilha com seus amigos, com seus familiares, coloca aí o like para ajudar a gente e vamos para cima que 2020 a gente vai fazer muito mais ainda, com muita novidade e espero que vocês tenham gostado. Até mais.